Bem-vindos, meus amados alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, à nossa terceira aula de Ciências da Natureza. Espero que todos vocês estejam bem e se cuidando bastante. Nessa nossa terceira aula, nós vamos, assim como nas outras, tratar sobre um assunto muito importante, certo? E que faz parte da nossa vida cotidiana, que é o uso racional dos recursos naturais, tá certo? Portanto, o eixo temático dessa nossa terceira aula vai tratar justamente sobre esse uso racional dos recursos naturais. O objeto de conhecimento vai ser sobre o consumo consciente desses recursos naturais, tá certo? A gente vai ver que é necessário, é extremamente importante que nós utilizemos esses recursos naturais de forma consciente, de forma equilibrada, tá certo? Para que esses recursos eles não venham a sofrer prejuízos na natureza. E ao final da nossa aula, nós seremos capazes de classificar os tipos de água, certo? Água destilada, água potável, água do mar, água da chuva, água salobra, bem como os aspectos de poluição e de contaminação desses corpos hídricos, dessa água, tá certo? Portanto, ao final da nossa aula, a gente vai conseguir ter essa habilidade consolidada, tá certo? Quando a gente fala de recursos naturais, vem à nossa mente, a primeira coisa que vem na nossa imaginação é o nosso planeta, tá certo? No nosso planeta, nós sabemos que nós temos os vegetais, nós temos os animais, nós temos a água, né? Todas essas questões que eu acabei de citar para vocês são recursos, né, que vão existir no nosso planeta, que vão existir na natureza. E é extremamente importante que a gente cuide do nosso planeta para que esses recursos eles passem de geração a geração e que a gente não tenha prejuízos, tá certo, a eles. Portanto, a primeira perguntinha que a gente vai começar fazendo na nossa terceira aula é: o que são recursos naturais? Para você, o que vem a ser um recurso natural? Recurso natural nada mais é, gente, do que tudo aquilo que é possível o homem retirar, o homem utilizar da natureza, tá certo? Como a gente pode citar a água, o ar, o solo, o petróleo, as rochas, a madeira e tudo que o ser humano utiliza e que é retirado da natureza são chamados de recursos naturais, tá certo? Portanto, fixem bem aí na memória que todos esses materiais, eles vão constituir os recursos naturais. Alguns deles são de origem animal, outros são de origem vegetal, outros de origem mineral, tá certo? Mas todos são recursos naturais. A gente pode ver que esses recursos naturais, eles são bastante utilizados no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. Por exemplo, a madeira retirada nas florestas. A madeira é um tipo de recurso natural de origem vegetal bastante utilizada. Por exemplo, aquela banquinha que a gente utiliza lá na escola, né, que você utiliza para escrever. Aquela banca, geralmente, ela é produzida através da madeira, tá certo? É a madeira retirada dessas florestas. Portanto, a madeira ela constitui-se em um recurso natural. A água também é um importante recurso natural. Eu diria até que seria o recurso natural mais importante que nós temos, porque é através da água que nós temos todas as formas de vida no nosso planeta, seja a vida vegetal ou a vida animal, tá certo? A água é um recurso fundamental para a nossa vida aqui nesse planeta. O vento, o ar, também é um importante recurso natural, certo? Através do vento, através do ar, a gente pode, por exemplo, produzir energia através das usinas eólicas, tá certo? Como a gente consegue ver nessa terceira imagem. Portanto, o ar, o vento, ele constitui-se nesse importante recurso natural. Um outro recurso natural extremamente importante é o solo. O nosso solo é um importante recurso natural e é muito utilizado em várias atividades econômicas, como, por exemplo, na agricultura, né? A agricultura é a atividade econômica em que utiliza o solo
também utiliza a água, né, para justamente que as lavouras que vão alimentar a nossa população possam então ser produtivas. Portanto, madeira, água, o ar, o solo, são todos exemplos de recursos naturais muito importantes para a nossa vida. Esses recursos naturais, eles podem ser classificados em duas categorias principais, em dois grupos principais, digamos assim. Eles podem ser recursos naturais renováveis ou eles podem ser recursos naturais não renováveis. O que seria um recurso natural renovável? É aquele, gente, que ele, como o próprio nome sugere, ele se renova. A gente retira ele da natureza, mas ele está se renovando. Constantemente ele se renova. Tá certo? Como, por exemplo, o ar, o vento, né? Através da geração de energia, a gente sabe que o vento, ele constantemente está se renovando, né? E isso também envolve outras características, como a rotação da Terra e tudo mais, outros fatores. Mas o vento, ele está sempre se renovando. Portanto, ele é um recurso natural renovável. Já um exemplo de recurso natural não renovável, ou seja, que é aquele que não se renova, quando a gente retira ele da natureza, ele não possui a capacidade de se renovar, tá certo? É o petróleo. Como a gente consegue ver aqui nessa imagem, a gente observa uma grande plataforma de extração de petróleo lá no meio do oceano, tá certo? Portanto, o petróleo, ele constitui-se um recurso de origem mineral não renovável, tá certo? Como eu tinha falado para vocês anteriormente, dentre todos os recursos naturais, a água é aquele que é o mais importante. Obviamente porque possibilita a existência de vida no nosso planeta, né? Ele é um elemento essencial para a vida. Como a gente sabe e a gente deve ter consciência, o nosso planeta Terra, né, ele é formado majoritariamente, a maior parte do nosso planeta é formado por água. Né? A água dos nossos oceanos, né? Só que, apesar da gente possuir muita água, muito desse recurso natural, boa parte dessa água ela não é potável, tá certo? Ou seja, água potável é aquela que pode ser utilizada pelo ser humano, por exemplo, para beber, para matar a sede. Mas, como nós sabemos, a água dos oceanos é uma água salgada, tá certo? Portanto, ela não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos, por ter sal, né? Por ter esse componente, tá certo? E a maior parte do nosso planeta, apesar de ter muita água, boa parte dessa água é água salgada, a água dos oceanos. A menor parte é água doce, que é aquela água que pode ser tratada e então consumida pelos seres humanos, que estão onde? Estão nos nossos rios, nos nossos lagos, tá certo? Portanto, apesar da gente ter muito desse recurso natural, a gente tem que ter muito cuidado para preservá-lo, tá certo? Para que as populações não venham a sofrer com a falta d'água. Porque, infelizmente, ainda em algumas regiões do mundo, existem regiões que sofrem com a falta de água. Já imaginaram a gente ter um planeta tão rico com esse recurso natural e ainda assim várias pessoas sofrerem ou com a falta da água ou então por ela estar de repente contaminada, né, não tem um saneamento adequado, que a gente vai ver ao longo da nossa aula todas essas questões. Portanto, nós temos vários tipos de água, tá certo? Nós temos a água doce, como eu tinha citado para vocês anteriormente, é aquela água que nós encontramos nos nossos rios, nos nossos lagos. Nós temos a água que nós podemos classificá-la como água potável, que é aquela água que pode ser consumida pelo ser humano, tá certo? Nós temos a água destilada, que é uma água purificada em laboratório, certo? A gente utiliza um equipamento que a gente chama de destilador, tá certo? E através desse destilador, a gente consegue, então, purificar essa água, certo? Em condições de laboratório. Nós temos a água contaminada, né? A gente sabe que, na natureza, essa água ela pode, infelizmente, ser contaminada por várias questões, como esgotos domésticos, resíduos de indústrias que não são tratados de forma adequada e acabam contaminando esses corpos hídricos. A água poluída,
que é uma categoria bem semelhante a essa água contaminada, né? Uma água suja, né? Uma água que contém compostos químicos, né? Dissolvidos devido a esse descarte inadequado das casas, das indústrias. Nós temos a água mineral, certo? Que é aquela água retirada de partes profundas do solo, de aquíferos, né? Que é uma água bastante utilizada para o consumo humano. A água salobra, certo? Em algumas regiões, quando a gente perfura poços, né, e começa a minar a água, muitas vezes essa água pode ser uma água salobra, que é uma água um pouco salgada, certo? Não chega a ter a salinidade da água do mar, mas é uma água salobra, tá certo? É uma água um pouco salgada. E nós temos também água salgada, que é aquela água que nós encontramos no mar, né, nas praias, tá certo? Que é aquela água que possui uma quantidade de sal maior dissolvida nessa água. Portanto, observem que existem várias categorias em que a água pode ser classificada e nós vamos aprender cada uma delas. A água salgada, ela é rica em sais, principalmente o cloreto de sódio, tá certo? O cloreto de sódio é o principal sal mineral, que é o famoso sal de cozinha. Ela não é própria para consumo. Como a gente já tinha falado anteriormente, não pode ser consumida diretamente. A gente não pode chegar lá na praia e tomar aquela água salgada, tá certo? Porque ela pode levar a danos na nossa saúde. E ela representa cerca de 97% de toda a água de nosso planeta. Lembra que eu falei para vocês que nosso planeta ele é rico em água, só que boa parte da água ela é salgada, tá certo? Portanto, é imprópria para o consumo humano. Nós temos a água mineral. Essa água é encontrada em fontes naturais, superficiais ou subterrâneas. Ela é envasada e vendida. Quando a gente fala que ela é envasada, é porque ela é engarrafada naqueles garrafões ou em garrafinhas menores e então é vendida, é bastante comercializada. Tá certo? Ela é potável, é uma água potável, ou seja, ela pode ser consumida pelos seres humanos. A Anvisa essa Anvisa é a Agência de Vigilância Sanitária, tá certo? Essa Agência de Vigilância Sanitária, ela que vai estar regulando e controlando todo esse processo de comercialização da água mineral, tá certo? Para que a gente venha consumir uma água de boa qualidade e que não leve a danos à nossa saúde. Ela deve ser retirada de uma fonte natural, deve conter sais minerais e não pode sofrer nenhum processo que altere sua formação original. Então, para ela ser considerada uma água mineral, ela tem que cumprir todos esses requisitos, tá certo? Nós temos a água contaminada. Essa água contaminada ela pode conter substâncias e organismos que podem causar doenças aos seres humanos ou a outros animais. Podem receber esgotos ou dejetos químicos, certo? Ou seja, é uma água que ela é altamente nociva, né? Quando a gente fala a palavra nociva, significa dizer que ela é prejudicial, certo? Quando ela é consumida pelos seres humanos ou por outros animais, tá certo? E é uma água que recebe resíduos de esgoto. Infelizmente, o saneamento básico em muitas regiões do nosso país ainda é precário. E o esgoto das residências e o esgoto das indústrias, eles acabam tendo como destino final os rios, né? E é essa água do rio que vai acabar sendo, lá no final do processo, sendo consumida por nós. Essa água ela precisa ser tratada, ela precisa receber um tratamento para então ela poder ser consumida, né? E infelizmente, em algumas regiões do Brasil, esse tratamento ainda é feito de forma inadequada. Nós temos a água poluída, que é uma categoria bem semelhante à água contaminada, né? Ela não deve também, assim como a água contaminada, ser consumida pelos seres humanos e tem vários poluentes misturados na sua composição, tá certo? Poluentes advindos, como eu já tinha citado anteriormente, de esgoto de residências ou de resíduos industriais. Nós temos a outra categoria que é chamada de água destilada, né? Ela é produzida, essa água, de forma artificial, através de um procedimento que nós chamamos de destilação.
Lembra lá daquele equipamento que eu falei para vocês, o destilador, né? Que em laboratório a gente consegue produzir, então, num procedimento chamado de destilação, e então produzir essa água chamada de água destilada. É uma água, gente, muito utilizada no processo de fabricação de medicamentos, né? Imagine que alguns medicamentos, eles precisam ter uma qualidade muito elevada. Então, a água ela precisa ser, de fato, muito pura, né, para a produção desses medicamentos. E também pode ser utilizada na produção de baterias de automóveis também, certo? A gente utiliza esse componente de água destilada. A água potável é toda a água que ela é própria para o consumo humano. Portanto, quando a gente diz que uma água ela pode ser consumida pelos seres humanos, a gente pode classificar a água como água potável, certo? Porque ela passou por algum sistema de tratamento, né? Como a gente sabe, infelizmente, a água, muitas vezes a água encontrada no ambiente natural, no rio, no lago, é uma água poluída, né? Então, essa água ela precisa passar por um tratamento, certo? Para então se tornar impotável, ficar livre dessas impurezas, certo? E então ser consumida pelos seres humanos. Só que tem uma questão muito triste, né? Que no Brasil, no nosso país, cerca de 40 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. É uma quantidade muito grande de gente que não tem acesso à água potável e, consequentemente, pode estar sujeita a várias doenças provocadas pelo consumo de uma água, muitas vezes, contaminada, tá certo? Portanto, essa questão tem que ser bastante discutida para a gente conseguir que essa população tenha acesso a uma água de qualidade. Outro tipo de água é a água salobra, tá certo? Ela possui uma quantidade de sais mediana, ou seja, não chega a ser tão salgada como aquela água da praia, certo? É uma quantidade de água mediana. Ela tem uma coloração turva, isso significa dizer que ela não é incolor, ela apresenta uma coloração um pouco turva e ela não pode ser consumida pelos seres humanos, tá certo? Essa água salobra, ela não é uma água adequada para o consumo humano. Nós temos a água doce, né? Pouca, ela é doce, mas não é porque ela tem açúcar, tá certo, gente? Ela é doce porque ela tem uma pouca quantidade de sais. Ela não tem um sabor salgado, como aquela água lá do mar, né? Ou uma água salobra. Ela não tem esse sabor salgado. Onde é que essa água ela vai ser encontrada? Em rios, riachos, lagos, né? Ela pode ser utilizada para o consumo no nosso dia a dia, desde que ela passe por um processo de tratamento, né? Desde que essa água ela seja, então, tratada e se torne potável, né? Se torne adequada para o consumo humano. A coloração dela pode variar, pode ser incolor até marrom, dependendo da quantidade de compostos de sais minerais que vai estar dissolvido nessa água. Ela precisa passar por um processo de tratamento específico, né? Como a gente sabe, aqui especificamente no nosso estado, nós temos a Compesa, né? Que é essa companhia pernambucana que realiza esse tratamento da água retirada desses rios, desses mananciais, e então a água que chega lá na nossa residência, na nossa casa, é uma água tratada, né? E acaba sendo uma água potável. Mas muitas vezes, quando essa água ela chega lá na nossa casa, ela ainda precisa ser fervida para então ser consumida. Porque imagine que lá naquela tubulação, naqueles caninhos que essa água é conduzida, pode ter algumas impurezas, pode ter alguns micro-organismos que podem causar danos à saúde dos seres humanos. Portanto, é extremamente indicado que essa água que chega antes de ser consumida, ela seja então fervida, tá certo? Para justamente a gente conseguir eliminar possíveis micro-organismos que venham a causar danos à saúde dos seres humanos. Portanto, é necessário usar os recursos naturais de forma planejada, evitando desperdício e o mau uso, certo, desses recursos, para não prejudicarmos o meio ambiente. Né? Porque apesar de ser um recurso bastante abundante no nosso ambiente, infelizmente é um recurso muito prejudicado por todas essas questões de contaminação que a gente citou. Portanto, a gente precisa usar a água de forma racional.
Portanto, se você tem o hábito de quando vai tomar banho, deixar lá o chuveiro ligado, né? Mesmo na hora que está se ensaboando, deixa o chuveiro ligado. Modifique esse hábito, tá certo? Para a gente economizar esse recurso tão importante. Às vezes, lá na hora de escovar os dentes, a gente deixa a torneirinha aberta. Na hora que estiver escovando os dentes, molhou lá a boquinha, desliga a torneirinha, escova os dentes, depois enxágua, para que a gente não venha estar desperdiçando tanta água, tá certo? Porque é um recurso fundamental para a nossa vida. Portanto, chegamos agora no momento do exercício, né? De exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa aula, né? A água na terra. Coloque V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. Letra A. Poluição é uma modificação que acontece com o meio ambiente. E aí, você acredita que essa é uma afirmativa verdadeira ou uma afirmativa falsa? Parabéns para quem assinalou verdadeiro, né? A poluição, ela é de fato uma modificação que acontece no meio ambiente. Letra B. Cloração é uma espécie de tratamento para purificação da água. Gente, naquele processo que eu tinha citado para vocês, do processo de tratamento da água, uma das substâncias que são utilizadas é justamente o cloro, tá certo? Essa substância é utilizada justamente para tornar aquela água potável, para tirar as impurezas, para matar possíveis micro-organismos que possam ter nessa água. Portanto, essa é uma afirmativa também verdadeira. A água dos rios poluídos não contém micróbios. E aí? Você acredita que a água lá daquele rio poluído não contém micróbios? Falso, né, gente? Essa água do rio poluído, ela contém vários micro-organismos, vários micróbios. Letra D. A água é muito importante para os seres vivos. Essa tá fácil, não é verdade? Óbvio que é verdadeiro. A água é muito importante para os seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Letra E. A poluição não causa doenças nos seres humanos. Essa é uma alternativa falsa, né? A poluição, ela causa sim doenças nos seres humanos. Letra F. A poluição não diminui a quantidade de água no meio ambiente e seca os rios. E aí? Qual seria verdadeiro ou falso essa alternativa? Eu acredito que você marcaria falso, né, gente? A poluição, ela não diminui a quantidade de água no meio ambiente e seca os rios, mas sim ela diminui a quantidade de água potável, né? Que é possível dos seres humanos, então, consumir. E letra G. São poluentes os produtos químicos lançados pelas indústrias, a fumaça dos automóveis. E aí, são poluentes esses compostos? Obviamente, sim, não é verdade? É uma alternativa verdadeira. Complete as frases com as palavras do quadro que mostra os cuidados que devemos ter com a água que bebemos. No quadro, vocês vão conseguir observar as seguintes palavrinhas: doenças, ferida, potável, impurezas, filtrada e contaminada. Vamos lá preencher agora, de acordo com as palavras mais corretas. A água que consumimos é a que deve estar livre de impurezas. Ela é chamada de água potável. A água contaminada é a que possui micro-organismos que podem transmitir doenças às pessoas. Até chegar às torneiras, a água passa por vários canos e caixas d'água. Por isso, em nossas casas, a água deve ser fervida ou filtrada, tá certo? Portanto, essas são as palavrinhas mais adequadas para a gente encher os nossos textos. Encontre no quadro abaixo algumas utilidades da água. A gente vai observar aí nos quadros, né, na tirinha, que tem vários exemplos de atividades. Algumas delas que são utilizadas a água, em outras não. Por exemplo, quais delas a gente poderia dizer que está sendo utilizada a água? Na letra A, não, não é verdade? Na letra B também não. E na letra C, onde a criança está tomando banho? Ali sim, ali a água está sendo utilizada.
No outro exemplo, quando a criança está empinando a pipa. Não, não é verdade? Mas quando ela está regando lá a plantação, na letra E, sim, a água está sendo novamente utilizada. E na letra F, no caso do cachorrinho comendo sua ração. Não, não é verdade? Mas agora na letra G, onde ela está lavando a frutinha, lavando o alimento, a água está sendo também utilizada. Na letra H, onde ela está falando no telefone, não, não é verdade? Mas na letra I, onde mamãe está lá preparando lá o almoço, a comida, sim, nesse caso a água também está sendo utilizada. Portanto, tomando banho, regando a plantação, lavando alimentos ou então preparando os alimentos, são exemplos de quando a água está sendo utilizada. Chegamos agora então no momento da nossa revisão. A gente viu na nossa aula que os recursos naturais, eles se referem a tudo aquilo que o ser humano ele pode retirar da natureza. Nós aprendemos que esses recursos podem ser renováveis e não renováveis, tá certo? Eles podem se renovar ou não na natureza. A água é o principal recurso natural, possibilitando toda a existência de vida no nosso planeta. E existem vários tipos de água: a doce, a salgada, a contaminada, a destilada, a potável, a mineral e etc. Tá certo? Portanto, esses foram os principais conceitos que nós aprendemos nessa aula, certo? Apesar do nosso planeta também possuir muita água, boa parte dela é uma água salgada, ou seja, não é potável, certo? Portanto, não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos e a gente precisa cuidar bastante desse recurso natural, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante, levem eventuais dúvidas para o seu professor e até a nossa próxima aula.